Oiê, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do No Senso Fashion. Eu sou a Isa. Eu sou a Manu. E eu sou a Rafa. E hoje a gente veio contar um pouquinho, né, como a gente chegou até aqui. Esse é o nosso episódio piloto, né? Depois a gente conta um pouquinho como esse projeto surgiu. Mas pra vocês nos conhecerem. Eu acho que pra todo mundo a moda chega de uma forma meio natural, né? Eu não consigo pensar num momento que virou a chave, sabe? Eu acho que sempre teve presente de alguma forma na minha vida. Tive a oportunidade de, quando eu era criança, experimentar várias coisas. Eu fiz teatro, fiz aulas de desenho, patinação, balé. Eu sempre tive muito conectada a artes em geral. Lado artístico. Experimentando tudo que era possível. E eu sou mais nova de 3 irmãs, né? E eu acho que a gente sempre tem como referência as pessoas mais velhas, a gente, né? E a minha irmã do meio era a pessoa mais próxima da minha família de mim, né? Sim. Então eu acho que eu via muito ela como referência. E eu lembro que ela fazia aula de costura, fez patchwork. Ela tinha esse lado artístico também. Sim, muito da moda também. Então eu lembro de ver ela costurando lá, ela fazia faixa de cabelo pra mim. De algum meio tu estava inserida nesse mundo, assim. Exato, sabe? E é isso, eu acho que no ensino médio foi quando eu realmente comecei a enxergar a moda como uma possibilidade de futuro, sabe? Sim. Porque eu sou do interior, né? Sei lá, É lá, difícil, né? É mais complicado. É cabeça fechada, né? A gente vê não... como um trabalho, né? Exato, a gente pensa nas profissões clássicas, né? Tradicionais, tipo, todo mundo ia cursar medicina, engenharia, arquitetura, e aí, tipo, moda. Moda! Eu quero que é moda, sabe? As pessoas não têm muita noção, não têm conhecimento do que abrange a moda, né? E, tipo, como isso muitas vezes é desvalorizado, assim, sabe? Independente se tu trabalha com a costura ou né, com uma coisa que, tipo, tu pensa em moda e tu logo pensa em costura. Tipo, é um processo fundamental, sabe? Sim. E muitas vezes, quando eu falei, tipo, compartilhei que eu queria fazer moda, as pessoas, então tu quer ser costureira. Como se costureira não Fosse fosse algo, um trabalho que... Tipo, admirável, assim, Sim, né? exato. Realmente, assim, e eu acho que também eu não tinha muito essa noção. Eu acho que depois que a gente entra na faculdade ou começa a estudar um pouco sobre tudo que a moda abrange também, a gente começa a ver que ela tá presente, tipo, em muitos. E tem muitos caminhos, né, pra tu seguir dentro. E tipo assim, meu, em tudo, tipo, filme, música, tudo tu precisa de um figurino, tudo é uma maneira de se expressar, um jeito de, tipo, mostrar algo da pessoa que tá ali, né? Então, Sim, principalmente essa parte da comunicação, né? Que é o que a gente tá fazendo agora, né? Sim. As pessoas às vezes não sabem que isso é muito da moda também. Essa formação também possibilita vários caminhos, né? Acho que isso foi o que me trouxe até aqui, sabe? Que me fez querer seguir essa profissão. É isso, aí no ensino médio, todo mundo lá querendo... Ai, vou fazer medicina, se matando no vestibular pra fazer medicina. Querendo tirar a minha redação do Enem. Desculpa, tá? É que é banalizado, né? E é engraçado, não é sério. assim. Eu acho que a gente tem muito trabalho, é muito puxado, É assim. verdade. Mas é muito diferente, né? Por exemplo, a gente não precisa se trancar dentro de um quarto e se matar estudando por uma prova de cálculo, assim. Sim. É diferente, né? São Pelo menos trabalhos na área que a diferentes. gente tá, tipo, no meio, né, na faculdade que a gente estuda e tal, não tem tanto isso, né? São mais Sim. trabalhos práticos e... É mais a parte de aflorar nossa criação, assim, né? E até em planos de marketing, por exemplo, a gente tem que pensar de uma maneira criativa, assim, de coisas inovadoras. Não é aquilo de decorar o que acontece, mas é aflorar essa nossa criação. E sabe o que eu acho o máximo também? Tipo, a gente poder estudar e praticar ao mesmo tempo coisas, tipo, do nosso futuro, assim, sabe? Sim, Sei lá, por eu exemplo, acho que todas nós, a gente faz os nossos trabalhos baseados naquilo que a gente quer futuramente. Então, tipo, numa marca. Então, desde o primeiro semestre, a gente vai, tipo, desenvolvendo a ideia. Muito único. Então, tu já tá trabalhando e tu já tá se preparando pra quando tu sair da faculdade, tu tá, tipo, pronto pra lançar aquilo que, tipo, tu sempre sonhou, sabe? Isso eu acho o máximo. A gente tem todos os passos, né? A gente vai sendo induzida a E todos como os passos muda, né? dentro dos Como projetos. muda. Tipo, Muito, meu Deus. Sim, nossa, desde que eu entrei na faculdade, assim, os meus interesses dentro da moda mudaram demais. Tipo, eu também comecei na faculdade de moda, amando moda, tendo algum conhecimento de moda com redes sociais, enfim. Mas, tipo, eu também não tinha noção de tudo que é, porque a gente só sabe quando a gente tá na prática, né? Quando a gente vê, testa todas as possibilidades. Então, eu acho que mudou muito também a minha relação com a moda e como percepção, eu assim, enxergo. E eu acho o máximo também a gente poder... Tipo, isso aqui é o nosso ambiente de trabalho, sabe? A gente poder estar num estúdio
e, tipo, tu trabalha num estúdio, Sim. ou tu trabalha, Sim. sei lá, numa produção. Sei lá, eu acho que era uma coisa que eu não tava acostumada, sabe? Acho que por esse fato de vir do interior, né? Sim, tu não é uma possibilidade de trabalho, né? É muito estranho, porque não é tão comum isso lá. Sim. Então, ainda brilha o meu olho de, tipo assim, cara, como assim isso aqui é o meu ambiente de trabalho? Sim. Ou, tipo, como assim, num lugar onde tá uma baita de uma produção, eu consigo, sei lá, escolher o look e montar. E como assim alguém, tipo, me escolhe para fazer isso, entendeu? Alguém quer ver. Eu acho que isso a gente tem muito de, tipo, se cobrar, mas sempre tem alguém que nos admira, assim. Sim. Tipo, o jeito que tu se veste, o jeito Sim. que tu desenha, o jeito que não sei o quê. É. Sabe? Como é legal, assim, tu tá num ambiente em E que que tu tá essas qualidades, elas são e tá ali, valorizadas, tipo, né? isso, valorizadas. Eu acho que moda é muito conexão, né? É, eu tipo, acho. é pessoas com pessoas. É. Tipo, sem Porque sempre mil é um complemento, pessoas, né? Tipo, tu um tem desenha, que eu juntar o costuro, tu... Tipo, sempre tem uma coisinha que complementa a outra, porque não é só uma única coisa costurar. Sim. Não, tipo, abrange muitas Muitas coisas. É um leque. É um leque. E tu, Isa, o que te trouxe pra este universo? Tomar essa decisão. Sim, não, assim como a Rafa também, a gente já conversou, né, tipo, muitas vezes sobre isso, que eu acho que quando tu tem esse interesse pela arte, esse interesse, tipo, esse lado artístico é uma coisa muito específica que tu nasce com, sabe? Sim, Tem pessoas que, cara, não ligam pra isso, Sim. não desenvolvem, ou também algo que tu desenvolva, né? É, que nem tu, as tuas várias aulas. É, assim. ou quem não tem oportunidade também, né? Sim, de com desenvolver certeza. isso. Sim, mas eu acho que é um interesse que tu nasce com isso. Então eu também sempre gostei muito de pintar, de desenhar. Sempre foi algo que esteve presente na minha vida e que eu usava pra, tipo, me expressar, assim, sabe? Gostei muito de tocar vários instrumentos, de dança, de teatro. Então acho que tudo isso faz parte de um crescimento artístico dentro de ti, sabe? E graças a Deus, assim, eu tive pais que sempre me incentivaram muito. Então, eu falava assim, pai, e de onde surgem essas ideias, né? Tipo assim, pai, eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a tocar teclado. Tudo. Tipo, tudo, patinação também, tudo. E ele incentivava. E ele incentivava, tipo, não, vamos lá. Isso aí é fundamental, Então, né? Muito. Então, eu acho que em nenhum momento, assim, eu acho que isso eu acredito que isso seja importante, né? Porque tem muitas pessoas que não têm esse apoio, né? Familiar, enfim. Mas como é importante alguém que acredita em ti. Os meus 2 pais são dentistas, mas tipo assim... O quê? Desculpa. É que tu falou 2 pais, eu fiquei sem entender. É que 2 pais não faz muito sentido, né? Meus Isso 2 significa 2 pais, a tua mãe e teu pai? É que eu... Gente, É faz que ela pensar. falou 2 pais, podia falar Meus Os pais. meus pais. É, também ficou 2 pais, é bacana. Ela foi adotada um casal gay. Foi que eu pensei. Só que a tua reação foi muito atrasada. Ela tinha falado faz 2 Eu já tinha pensado. Aí quando ela falou de novo, pá, não, tá ligado? Eu ia perguntar depois. Foi massa, cara, tu foi adotada. Aline de Modern Family. Os meus pais, a minha mãe e o meu pai. Isso. Sem preconceitos, né? Não, óbvio. Eu, inclusive, amo. Eles sempre me incentivaram muito, então, quando eu cheguei e falei pra eles assim... É que, no caso, eu, no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu resolvi fazer arquitetura depois que eu saí. Esse período, né, de escolher faculdade é muito complicado É também. né? complicado, tu é muito nova e, tipo, tu tem medo também, né? É, de ter cara e escolher- coragem de tipo, De será que... escolher algo diferente, né? Qualquer caminho que tu for seguir, tipo, gera uma dúvida, né? Uma óbvio, certeza. Exatamente. Então, eu fiz arquitetura, eu acho que pela parte do desenho, assim, e de também, de certa forma, estar ligada com a moda indiretamente, assim. Eu escolhi arquitetura, fiz 1 ano e meio de arquitetura, só que, tipo, arquitetura não é só desenho. Daí, na hora que eu tive Não que era cal- isso, que fazer não era cálculos, Tão fácil assim. na hora que eu tive que fazer cálculos estruturais, eu tranquei o curso. E a arquitetura, de certa forma, ela tem uma relação com a moda, né? Com design, principalmente. Sim, não, tem tudo a ver. Eu acho que a moda é a relação, né, da roupa com o corpo, falando, tipo, de vestuário, né? Relação da roupa com o corpo, Sim. e a arquitetura não deixa de ser a relação do corpo com o ambiente, O sabe? ambiente, Então, exato. tem muitas coisas
parecidas e provavelmente, tipo assim, a tua personalidade que tu se expressa através da moda, tu vai se expressar também através do ambiente em que tu vive, ou enfim. E até em curso, né? Tipo, tem muitas semelhanças. E, tipo, a minha irmã é arquiteta. E aí eu vi ela fazendo os projetos dela. E eu agora faço os meus projetos da faculdade. E eu fico, tipo... As metodologias, tem muito a ver, entendeu? É outro... porque por mais que seja essa criação, a gente segue muitas metodologias, né? Sim. É tudo um processo. a metodologia de projeto, né? Que eu acho que é o que A base, né? assemelha. Eu acho que é a base do design, assim. Tranquei o curso e fiquei, acho que, alguns meses, assim, meio perdida do que eu faço da minha vida, assim. Na verdade, antes de trancar o curso, tipo, eu não sabia o que fazer, né? Eu tive meio que uma crise existencial, assim. Eu não sabia muito o que fazer. E daí eu pensei assim, vou numa astróloga. Eu super iria, sério. Eu também. Eu Tipo super assim, iria. eu não sei resolver os meus problemas, mas aquilo que ela falar, É a gente espiritualidade. vai me ajudar. Daí eu fui, e daí eu lembro que ela me falou, tipo... Agora eu não lembro como é que é o nome da casa, né? Mas tal casa tem muito a ver com o teu trabalho e a tua realização pessoal, enfim. Daí ela falou, tu tem certo planeta ou certo símbolo, não lembro direito, nessa casa. Isso significa que tu vai ter muita abundância. Abundância. Tá certo. Tu vai ter muita abundância naquilo que tu for fazer. Tu vai ter muito sucesso, tu vai se realizar muito profissionalmente. Mas só se tu seguir o que o teu coração tá te mandando. Sim. Eu tipo, Ai, aval, né? é isso que eu preciso. Tchau. Claro. Tchau, arquitetura. Daí eu tranquei o curso e vim pra Porto Alegre. E comecei, né, a fazer moda e hoje, tipo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. Eu amo. É muito especial. É muito É legal. muito especial tu poder botar as tuas ideias, tipo, em prática como isso aqui, assim, sabe? Tipo, Sim. numa expressão de criar um vestido, de criar um projeto, das tuas ideias, da tua personalidade, né? Isso é muito legal. É um mundo muito mágico. Eu acho que também é um curso, assim, que tu não tem um manual, sabe? Sim. Tipo, muitas vezes o teu diferencial Sim. no teu trabalho vai Sim. ser algo que parte de ti, tipo, não é, por exemplo, assim, todo mundo tem isso é o que é nos ensinado e tu tem que fazer isso e tu Sim. vai fazer as coisas certo. Não, se tu fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, tipo, tu não vai se diferenciar, não vai ser diferente. Então, acho que além de tu fazer as coisas conforme tem que ser feitas, tu tem que ter o teu diferencial, Total. que é o que vai te fazer único na profissão. Acho que isso que diferencia um pouco, né, das profissões mais dentro da caixa, Sim. assim, sabe? E outra coisa também que, tipo, como a gente falou, a moda envolve muitas coisas, né? Muitos processos. A minha pergunta que eu mais odeio no mundo é, tipo... Tu já sabe qual área tu vai seguir? Gente, todas! Eu quero ser um pouquinho de Eu quero tudo. fazer tudo! Sério, eu não consigo escolher ainda, sério. É que tem gente que tem muita afinidade, né? Tipo, com a Sim, costura, ou com a modelagem. Tem gente que se identifica muito. Mas eu também quero fazer Eu tudo. quero tudo. Ai, gente. Vamos testar, né? Mas eu acho que é importante. Uma vez eu escutei, eu não lembro se era um curso que eu tava fazendo, alguma coisa assim, ou um vídeo que eu tava vendo, que cada vez mais, principalmente se tu trabalha nesse meio da moda ou meio artístico, assim, como é importante tu saber fazer um pouco de tudo. Sim. Porque, tipo assim, se tu vai trabalhar numa produção, tipo, ok, sei lá, tu vai ser a stylist da produção. Sim. Mas tu precisa ter noção se essa costura tá certa, se Aham. essa modelagem cai bem na modelo, Sim. se, sei lá, de repente Até por comunicação, né? Com De repente, tipo, rasgou quem tu a vai blusa. terceirizar. rasgou a blusa, vai ter Sim. que costurar. E a gente tem que ter, né, as nossas melhores habilidades, mas a gente tem que ter essa noção de tudo, porque é assim que a gente consegue É abranger importante todo pra esse... tudo funcionar. né? Exato. Outra coisa que eu me lembrei agora, né, dessa coisa de tu sentir desde criança, né? Como a gente se expressa quando criança. Lá em casa tem um pátio que a gente brincava, né, na graminha, nas terrinhas. Eu tava brincando de terra, mas eu tava com o tamanco da Hello Kitty. Ai, tava com o tamanco da Hello Ai, eu amava. E na adolescência, meu Deus, pior de tudo, que a gente quer dar uma experimentada, né, com os estilos. Ah, a gente O boné foi de maloqueira abarreta. também, o boné de abarreta. Sério, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, acho que foi a primeira viagem. A única coisa que eu queria comprar lá era boné de abarreta. Tipo, essas tendências, assim, que hoje em dia é muito mais rápido, muito mais acelerado. Mas se a gente olhar pra trás, tipo, como a gente Existiam, aderia, Tiveram né? fases, né? fase. Existia, mas era de uma maneira muito mais prolongada, né? Aham. Tipo a fase do bigode. É, Sim, da caveira, da blusa de caveira. eu acho que a gente pegou muito essa transição, assim, talvez um pouco menos, né, do que as pessoas um pouco mais velhas, mas essa transição de
hoje é um barril de informação. É muita informação. Mas eu acho que também, por ter esse barril de informações, a nossa profissão, assim, ela se torna talvez um pouco mais validada, porque a gente tem mais espaço, né, dentro desse meio da internet, da comunicação. A gente consegue mostrar, né, as nossas habilidades, assim, de uma forma mais aceitável, que eu acho que um tempo atrás não era tão aceitável, né? Talvez a moda começou a ser mais bem recebida, né? Porque as pessoas conseguem ver agora o que é a moda. Mas eu também acho que tem outro ponto, né? Tem que outro lado, competitividade. Tipo, agora todo mundo quer se fazer moda, né? Quer se influenciadores, exato. Que não tem um embasamento, talvez, estudado, né? Sim, eu acho que isso começa a ser um pouco perigoso, sabe? Até que ponto as pessoas estão consumindo informações realmente relevantes, de valor, e até que ponto tá só virando um embolamento, assim, de influência talvez um pouco negativa até, sabe? Sim. Acaba nos dando espaço pra gente mostrar o que a gente faz de uma forma aceitável, só que também pode dar uma banalizada. Dá uma banalizada total, porque, tipo, seria algo banal, porque todo mundo faz, tipo, todo mundo tem propriedade pra falar, ou acha que tem, todo mundo pode lançar uma marca de roupa. Exato. Tipo, Aí a gente também tentar, de certa forma, passar, também acho que esse é o maior objetivo nosso, né? Tentar passar um pouco da nossa visão e do nosso aprendizado para outras pessoas. A maior influência foi a minha avó, ela era costureira, ela era muito caprichosa, muito... As pessoas gostavam muito dela, do corte dela, ela fazia as coisas impecáveis, assim, tipo, sem modelagem, ela cortava, ela fazia maravilhas. E ficavam perfeitas, assim. Eu acho legal que nós três temos, tipo, ligações esses da exemplos. nossa árvore genealógica. Exatamente. Todas temos vozinhas aqui. Árvore genealógica. Eu esqueci a palavra. A avó também costurava, acho que a avó da Isa também. Tipo, eu acho que isso faz muito parte do porquê a gente chegou até aqui, né? Eu acho. Esses exemplos, né? De dentro de casa. E também a minha mãe, ela trabalhou com comércio e ela tinha uma loja também que ela viajava muito pra comprar roupa, assim. Eu sempre vivi nesse mundo, assim. Ela fazia desfiles, eu vivia no meio dos desfiles, assim. Eu sempre me encantei por isso, mas minha mãe sempre falou que era cansativo, então eu não via isso, assim, sabe? Criança, né? Mas sempre tive essa apreciação, assim, por essa estética visual, tipo, essas coisas... Eu achava isso muito bonito, sabe? Eu achava muito lindo. E, principalmente, como a minha avó fazia coisas, assim... Pra mim era algo muito difícil, sabe? O que ela fazia, assim. Enfim. Então, eu sempre tive esses dois exemplos dentro de casa. Mas quando eu era pequena, eu não tinha muito... eu nem sabia, assim, que eu ia falar, você é psicóloga, você, sei lá, sabe? Porque a gente não pensa, né? Tipo, principalmente criança. Exato. Que quer fazer moda. Eu lembro só de uma vez que eu quis fazer... Eu disse que eu queria ser estilista porque eu vi aquele filme, acho que todos nós vimos, né? Barbie, Moda e Magia. Moldou o caráter. Mudou o caráter de todos nós. Evento canônico. Evento canônico. Mas passou assim, né? Eu era criança. Aí me mudei, fui morar sozinha, novinha, assim. E aí meio que, sei lá, sumiu essas ideias, assim, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Não era a minha primeira preocupação. Mas eu viajei também, eu acho que isso... Quando tu viaja sozinha, assim, sai um pouco dessa bolha, tu abre os horizontes, assim, tipo, pra outras, né? Outras possibilidades. Nossa, demais. Sim, é muito importante. Então, eu acho que quando eu tava no terceirão, que daí é aquela pressão, né? Que nem tu comentou pra gente. Tipo, todo Agora tem que mundo, escolher. todo mundo... meus colegas, era uma escola bem rígida, assim, bastante simulados. A gente incentivavam bastante a gente praticar. E todo mundo, a maioria dos meus colegas queriam fazer medicina e tal. E eu queria fazer moda, né? Coitada, né? Coitada, né? E, tipo, querendo ou não, gera um certo... Ainda vou ter vergonha de falar, né? Tipo, todo mundo... Gente, agora... Eu lembro que os professores falavam, gente, agora falem o que vocês querem seguir. Qual curso? Aí todo mundo... engenharia, de não sei o quê. Direito! Aí chegava Engenharia. Design. Teve uma vez que isso aconteceu comigo. Eu falava arquitetura. Boa. Ai, já dá uma conformava aos Eu padrões. me aderia ao padrão, a massa, eu me aderia. Vestibular, estuda. E eu confesso que eu não gostava muito. Não gostava muito. E tua escola era mais rígida. Ela tinha bastante. Não era vibe. Não era minha vibe. A minha vibe naquele momento era festa. Era festa. Gente, no fundo sempre foi um sonho, mas um sonho, sabe? Sim. E eu também pensava em fazer administração, zootecnia, tipo, assim...
O que Eu não sei nem Aí no meio do terceiro, do ensino médio, eu viajei de novo. E aí eu fui contra a cabeça, eu era já um pouco mais velha. E eu fui pra Londres, que é uma cidade que é totalmente cosmopolita, assim, tem de tudo. E eu não tava acostumada, de fato, com aquilo. Por a gente ser do interior, enfim, né? E eu comecei a ver aquelas pessoas, tipo, com aqueles cabelos, e aquelas roupas, e aqueles looks, e aquilo brilhou, assim, no meu ouvido, tipo, nos meus olhos. No meu ouvido. Tipo, meu, que massa, sabe? Que legal essa expressão de roupas estéticas, Sempre passando de diferentes estilos, cabelos, roupas e expressões, assim. E aquilo muito encantador, assim, sabe? Tipo, e tudo normal, assim. Lá tu pode ser, sei lá, era um... Quem tu quiser. É, Tipo, ninguém exato. tá preocupado com o muito, outro, parece, né? exato. E muito admirável, assim, aquela estética, assim. Aquela expressão, sabe? Que tu não vê aqui. E aquilo... Eu também fui naquele Museu da Dior com as exposições de roupas e bolsas lindíssimas, me encantou mais os olhos, então eu voltei mais decidida, sabe? Te brilhou, assim. Me brilhou. E aí eu falei com a minha mãe, e a minha mãe sempre me apoiou, sempre mesmo, assim, isso é muito importante, né, que nem tu falou dos teus pais. Então, vim pra Porto Alegre, sempre quis vir pra Porto Alegre, e aí, hoje em dia, Se tipo, encontrou. me encontrei, tô realizada mesmo, assim. A gente tem muito aqui dentro, como tu comentou, apoio, né? de a gente começa desde o início a desenvolver as nossas identidades através de pra uma marca ou pra alguma Sim. coisa nossa. Então tem a nossa identidade, né? Eu, pelo menos, eu me sinto cada vez mais preparada pro mercado, sabe? Eu acho que a gente tem uma preparação, um apoio muito bom. E por todos os lados da moda, assim, né? Tipo, todas as áreas, assim. Um pouquinho de cada a gente tem Porque experiência. tem isso também, né? Tem cursos de moda que acabam sendo mais focados no técnico, né? Então, mais criação, costura. né? Eu acho que o nosso, ele realmente abrange tudo que é possível, sabe? Moda, comunicação, design. Marketing. É tipo assim, Exato. testa. Essa parte de, tipo, tu Sim. explorar o teu lado, que nem, às vezes a gente se estressava, né? Tipo assim, por que a gente tem que fazer 1001 desenhos? Por que a gente tem que fazer isso aqui de novo? Mas é realmente pra tu encontrar a tua identidade no desenho. Que daqui a pouco tu vai passar do desenho pra uma roupa. Então, além de tu ter que seguir uma forma, tu precisa ainda botar o teu diferencial. Criar a tua forma. Criar a tua forma. forma, exato. Exatamente. E dar roupa pra venda, então são todos os processos, né? A gente Sim. explora bastante isso. A comunicação depois, eu acho isso muito legal. E isso dos De nossos verdade. professores, eles sempre nos incentivam em tudo, né? Inclusive, o nosso projeto se criou numa sala do SPM, Sim. em que a gente teve do nada Uma uma aula. ideia. Do nada, no meio da aula. No meio do ateliê, a gente se juntou. Tu tinha acabado de voltar de Nova York, né? Tinha Eu acabado acho, de uma voltar de uma viagem que eu tinha ido fazer o backstage da New York Fashion Week. E foi uma experiência incrível, assim, eu voltei. E a Isa também, ela posta bastante. E eu fui perguntar por que eu tô com muitas entradas no meu perfil. Porque tu tinha acabado de começar a postar, Exato. né? Então eu comecei a postar bastante por ser um evento muito legal, uma Diferente. experiência muito diferente, incrível, assim, realmente foi muito legal. Gerou muito curiosidade. E aí eu queria aproveitar, como é que eu começo a postar? Porque eu não postava, assim, tipo, eu não gostava muito, assim, de aparecer, era um pouco mais tímida, que eu ainda sou um pouco. E aí a Isa começou a me falar umas coisas, aí ela trouxe uma ideia dela. Sim. Eu acho que é engraçado, né? Porque foi muito espontâneo. Foi do assim. nada. Foi do nada. Por isso que eu acho E eu tava lá do lado só assim, ó. Era 3 cadeirinhas no ateliê, assim, no meio da aula. no meio da aula, a professora dando a aula e a gente... Desculpa. Mas A gente teve uma ideia muito importante, a gente precisa a gente resolver. precisa. Mas realmente foi muito... Eu acho que teve que acontecer, porque assim, era uma ideia... Eu do nada, né? Eu sou uma pessoa que do nada eu tenho algumas ideias. Tipo, vou ir dormir, daí minha cabeça começa... Ideia. E daí... Escreve. Eu sempre escrevo pra não perder. Então, meu computador é tipo um monte de coisa que eu nem sei se eu vou usar um dia, sabe? E daí eu lembro que eu criei uma pastinha, assim, escrita Fashion Talks. Que era uma ideia que eu tinha de postar no Insta ou, enfim, no YouTube, falando mais sobre a moda, né? Porque eu acho que nem a questão das influenciadoras que a gente falou. Não tem nenhum problema em tu ser influenciadora, Sim. né? Mas passar um conteúdo de informação, passar um conteúdo de qualidade. Então eu penso assim, eu tô postando os meus arrumes comigo, tô postando minha rotina do meu dia, mas eu posso passar uma informação, eu tenho Exato. capacidade, E a eu gente tenho tem um credibilidade, exato. pra É passar que hoje isso. também o conteúdo de moda tá muito voltado pro consumo, né? Exato, É tipo,
olha essa bolsa nova que eu comprei, tipo, olha esse look. Olha e a só, gente comprei quer ir 20 além. roupas na Shein exato. por tanto. Que acaba desvalorizando ou banalizando o nosso Sim. trabalho, que a gente pode passar com embasamento legal, né? Banalizando o que Sim. é a moda, né? Porque Exato. isso não é um conteúdo de moda. É, a gente conteúdo não de é consumo. consumir, exato. Então a ideia é de trazer um conteúdo realmente de moda. que agregue valor. Que né? agregue Exato. valor, isso. E daí, eu né, compartilhei essa ideia com as gurias, porque eu sou uma pessoa que eu procrastino um pouco. Então, pra eu tirar as coisas do papel, mesmo que eu saiba, tipo, essa ideia vai ser legal de fazer, eu tenho muita dificuldade, sabe? Porque eu Acho que é o procrastino. medo de começar O também. medo de Sim. começar, o medo de não ser perfeito, talvez, Sim. sabe? Sim. E daí, eu compartilhei com as gurias, elas super toparam, tu por também tá querendo entrar nesse meio de postar, né? A Rafa, que também já trabalha com isso. Então, e por a gente Aí ser colegas, gente- né? Sim. E por a gente Aí a ter gente só falou assim, estrutura. ó, A gente assim, tchau, vamos prof. aproveitar. A gente precisa de um tempo. É. E aí a gente foi conversar sobre... Tipo, tentou definir tudo do projeto em um dia. A gente se sentou, começou a ver nome, esse o nome, essa paleta de cor e isso, identidade visual. Só A começar. ideia, ela só vai dar certo a partir do momento que ela não se torna mais uma ideia, sabe? Sim. Sim. A partir do momento que ela realmente se torna um projeto. Então, a gente, pelo menos, eu digo por mim, né? Eu sou meio, cara, as coisas precisam ser perfeitas, sabe? Sim. Só que se as coisas não Nunca são, vão ser as perfeitas. coisas não são A gente perfeitas. tem que testar, E elas né? podem se tornar perfeitas a partir do momento que tu se Exato. esforça e, tipo, Testa, treina, dá né? continuidade, Exato. como é que é a constância. E a gente pra vê isso. como funciona pra gente, né? Porque, né, somos Porque são três coisas pessoas. novas também. Exato, e somos três pessoas diferentes, a gente tem o mesmo intuito, a mesma profissão, mas a gente é pessoas totalmente diferentes e que a gente quer trazer um pouco de cada, tipo, de uma forma descontraída, assim, nesse programa, nesse podcast, nesse E a gente nem sabe nesse canal de comunicação. A gente quer trazer isso de uma forma legal, descontraída e com estudo e com as experiências que a gente teve em cada momento da moda, né? Sim. Porque até a gente teve essa ideia em setembro do ano passado, né? Sim. Então a gente foi pensando, foi amadurecendo e a gente passou alguns meses, eu acho que também nesse medo de começar, sabe? Sim. Então a partir do momento que a gente se juntou e falou assim, cara, ou a gente faz agora, ou a gente não faz vai, nunca. ou a gente não vai ter mais oportunidade de fazer, porque daqui a pouco a gente vai se formar. Então, e como foi legal, sabe? Como tava, tipo, como se tornou uma angústia ficar esperando. Sim, E é como agora, verdade. tipo, as coisas E como é tão legal leves. fazer, né? Chegou um dia que a gente só decidiu começou a fazer tudo e fluiu. Sim, Fluiu. super. E então, o que é o No Sense of Fashion? A gente tentou descrever de várias formas, né? Mas a gente diria que o No Sense of Fashion é um canal de comunicação pra vocês de moda, é um conteúdo de valor de moda e que é o que a gente tá prezando, né? Consumir e também passar o que a gente sabe pra vocês. Seria como se a gente estivesse também aprendendo com vocês, sabe? Porque nós traz- também não somos as donas da razão da moda, a gente Não, tá e não sabe num de tudo processo, também, né? Exato. E trazendo o que a gente sabe pra vocês. É. Eu diria que é tipo um experimento, sabe? É o nosso experimento, porque eu acho que a gente vai trabalhar bastante também várias questões dentro do mundo da moda. Então, até questões de styling, conversar, a gente trabalha com marketing também, então passar o que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. E também sobre nós, né? As nossas Exato. vidas, sobre esse nós, momento. sobre essa fase da vida e sobre o que tá acontecendo no mundo, né? E então, pra quem nos acompanhar, a gente vai ficar muito feliz e a gente quer trazer pra vocês muitos quadros com produções de moda, stylings e tudo que a gente aprende na graduação. a gente entende que muitas pessoas não têm a oportunidade de aprender o que a gente aprendeu na faculdade. Então, o que nós prezamos é passar um conteúdo de valor para vocês que querem aprender e que querem entender, né, como é que funciona a moda, sim. estar por dentro do meio da moda. Porque é um curso ainda, querendo ou não, inacessível, né, pra maioria e que, né, tem seus privilégios, porque é um curso caro, né, os materiais são caros, tudo que envolve é caro. Então, eu acho que é uma forma de poder trazer isso pra todo mundo Passar a informação. de uma forma bem democrática, sabe? E que seja divertido, que vocês possam ver e ser leve e Sim, interagir conosco. se identificar. A gente tá muito aberta para receber essa troca também e escutar de vocês, porque é isso que a gente quer trazer, né? O que as pessoas têm dúvida, o que as pessoas
querem Saber sobre a moda. E é uma Exatamente. profissão, a moda, que ela envolve muitos outros setores da nossa vida, do mundo atual. Então a gente quer trazer isso de uma forma pra vocês que fique clara e, de acordo com as nossas experiências, fique atrativo pra vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio do No Sensa Fashion, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o projeto, conhecerem um pouquinho sobre nós. É nosso episódio piloto, né? Teste. Nosso episódio teste. Espero que vocês tenham gostado, que vocês nos acompanhem. A gente vai ficar muito feliz de receber o feedback de vocês, ter essa troca com vocês. E a gente espera vocês no próximo episódio, que já estamos super ansiosos. Tem né? muita coisa boa por aí. Tem. Beijo! Um beijo!